Olá, boa noite a todos os nossos companheiros, nossos amigos que acompanham as atividades do canal Sempre. Estamos hoje com mais uma atividade para as nossas reflexões. Nós, nesse período de pandemia, estamos realizando toda quarta e sexta-feira temas da atualidade para refletirmos. E nós convidamos a você que faz parte das atividades da casa ou que está assistindo essas palestras, que na medida do possível, que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, que sempre quando nós tivermos alguma atividade, você receberá uma comunicação e poderá acompanhar as atividades do Centro Espírita Mensageiros da Paz. Temos também, aos sábados, a evangelização para as crianças que não estão presencial agora, mas também estão disponível com contação de histórias e musicalização. Nosso tema hoje será o silêncio interior. Mas antes de nós começarmos a nossa atividade, nós convidamos a você se conectar através da prece para sintonizarmos com os benfeitores amigos. Jesus, divino benfeitor, nos abençoe e nos guarde, dando-nos a sua inspiração e também que possamos enviar nossos melhores pensamentos de harmonia, de paz, de amor a todos os nossos familiares, a todos os lares, a todos aqueles irmãos que necessitam de paz, de amor, de carinho, de compreensão. Que possamos, ó Senhor, contar com o amparo da vossa bondade em nossos dias. Fica conosco uma vez mais. Que assim seja. A reflexão que nós trazemos para hoje, como falamos, é sobre o silêncio interior. Falar sobre o silêncio interior é algo muito desafiador para mim. Para adquirir a paz e mergulhar na nossa intimidade, exige muito esforço, pois raramente eu, particularmente, tenho buscado e conseguido trilhar esses caminhos que levam para o autoconhecimento e poder estar em silêncio interior. Mas é necessário não desistir. Por isso, nós buscamos algumas reflexões para embasar a nossa fala e podermos aprender com os benfeitores amigos como traçar esse caminho para o silêncio interior. Encontramos nesse livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que traz importantes reflexões sobre o silêncio interior. E Joana de Ângeles nos diz que precisamos estar predispostos a entrar em contato com a nossa intimidade. Mas nós gostaríamos, antes de ler esta mensagem da Joana, perguntar para você, não sei como que acontece com você que está aí do outro lado da tela, se você já teve vontade de fazer esse mergulho interior, se já pensou em algum momento sobre o autoconhecimento, vivendo nesses dias de tantas conturbações nas diversas áreas, mesmo quando a gente se pensa ou se a gente está no rumo certo, ou quando se pensa em encontrar o rumo correto, a gente se depara com tantos pensamentos e o tumulto se instala em nossa mente. Percebo particularmente que ainda
Eu sou muito amante do ego, por ainda dar muito valor às coisas exteriores do que às coisas do interior. E, consequentemente, esse comportamento se torna responsável pelos insucessos do silêncio interior. E para então analisarmos as mensagens que traz a benfeitora amiga, nós convidamos para que você possa prestar atenção e começar a pensar como você lida com as emoções. Joana diz o seguinte: a grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Desequipada dos instrumentos interiores que a harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera transponível. Adapta as conquistas exteriores, ou melhor, adaptada às conquistas exteriores de frágil logro, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura de não violência para unir-se aos beligerantes, embora disfarçando a agressividade. Então, essas reflexões iniciais da nossa querida Joana faz a gente se auto-perguntar como que a gente lida com as nossas emoções, de que forma a gente percebe as emoções. É importante a gente conhecer as nossas emoções para seguir o nosso caminho de individuação. Faz-nos lembrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, quando o espírito Lázaro, ele faz umas reflexões dizendo que em sua origem o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem as sensações. Quando instruído e depurado, ele tem os sentimentos. Nós, então, nos avaliando, percebemos que nós estamos nessa fase dos sentimentos. Mas ainda temos a pretensão, muitas vezes, de dominar as coisas, as pessoas, e nós nos esquecemos do mais importante, que é o de dominar as nossas emoções. Joana de Ângeles, ainda, nesse mesmo livro, destaca que a essas guerras violentas sucedem os armisticídios, que são pequenos períodos de repouso nos quais os litigantes recuperam as forças para novas lutas, sempre eclodindo focos de destruição decorrente de motivos injustificáveis e de razões nenhuma, como se os houvesse legítimos para a hediondez das batalhas sangrentas. Vejamos que a própria história da sociedade traz registros de muitas agressividades, de violência que repousam em nós e que precisamos dar atenção a esses registros agressivos, violentos, mas precisamos compreendê-los, porque eles estão brotando em nossa intimidade e surgindo em nossas mentes. A benfeitora ainda esclarece dizendo: tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima, desde que não são capazes de se tolerarem reciprocamente em pequenos grupos, não se encontram em condições de respeitar os tratados por eles mesmos firmados, os quais apenas escondem-lhe a brutalidade que passa a ter característica de civilização e cultura.
Como decorrência, a paz mundial ainda é uma utopia, em razão da falta de inteireza moral e pacificadora da própria cultura. Vamos pensar na pergunta que fizemos anteriormente. Como que você lida com as emoções? Todas as dificuldades estão muito presentes em nós, por conta dos nossos apegos egóicos, das nossas fantasias, das fantasias douradas, das nossas paixões, que ainda querem dominar as nossas ações. Mas a benfeitora nos esclarece dizendo que apegos morais, emocionais, culturais, pessoais a objetos, a raças, grupos sociais, são as fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, responsável pelas disputas lamentáveis que, deterioradas, são os germes das guerras. Este estado psicológico de transferência e projeção da sombra da personalidade imatura é fruto da balbúrdia dos interesses mesquinhos e múltiplos aos quais se aferra, desajustando-se diante da ordem, da natureza e da vida. Vejamos então que fica bem claro com esses ensinos de Joana de Ângeles que se faz urgente fazer uma revisão dos nossos comportamentos e nos propor a um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da nossa harmonia interior. Ela nos fala das fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco. Vamos pensar em definir o que é o ego, para a gente começar a entender um pouquinho melhor. O ego é o que representa o nosso consciente ou a nossa consciência. Trocando ideia com uma amiga psicóloga, a Cristiane Lucchesi, ela deu um exemplo muito interessante que vou compartilhar com vocês. Diz ela que o ego funciona como uma lanterna em um quarto escuro. Ilumina somente aquilo que consegue focar, ou seja, mostra a realidade em função do que ele ilumina. Não somos o que está focado, somos o resultado do que o ego ilumina e do que não ilumina. Vejamos que interessante. Então vamos lá imaginarmos nós com uma lanterninha num quarto escuro. Então o ego é aquilo que ele consegue focar, mostra a realidade em função do que se ilumina, mas nós não somos o que está sendo focado, somos o resultado do que o ego ilumina e do que ele não ilumina. É complexo, né? É complexo, mas nós vamos aos pouquinhos começando a compreender. Esse estado psicológico de transferência e projeção da sombra, por exemplo, o ego representa as coisas do nosso dia a dia, tudo o que sentimos. Mas então nós podemos nos perguntar: o ego então é ruim? O que o ego apresenta? E percebemos que não é ruim. É pelo ego que nós demonstramos os nossos sentimentos. Vejam, sejam os sentimentos bons ou os sentimentos ruins, como por exemplo, a raiva, o ciúme, a inveja, a ansiedade, as tristezas, ou então os bons também, a harmonia, a simplicidade, as alegrias, a benevolência, o amor, o perdão, a indulgência.
precisamos ter a vontade ou a iniciativa de parar e pensar sobre as nossas ações. Por isso que é algo um pouco mais difícil, né? De forma didática, nós podemos então perguntar: o que, como e para quê? O que eu tenho sentido? O que eu tenho feito? O que eu fiz? Como que eu senti isso? Como que eu trabalhei essa emoção? E para que eu senti? Para que eu fiz determinada coisa? Que sentido tem para mim o que eu pensei, o que eu fiz? Vejam, são coisas pequenas, não são tão difíceis, ou aliás, não são impossíveis, são um tanto difíceis, mas não são impossíveis a serem realizadas por nós. Após nós pensar, exercitar, é preciso a gente aguentar firme o que vier à tona. Mas nós podemos nos perguntar assim, mas quando que eu devo fazer esse tipo de exercício? Tem um tempo certo? Qual é a melhor hora de fazer esse exercício, de refletir sobre as nossas emoções? Vamos pegar, por exemplo, a ansiedade. Ninguém sente ansiedade, né? Tem um tempo certo? Não tem, não tem um tempo certo. Mas nós temos que estar alertas pelo seguinte, que toda vez que eu ficar ansiosa, ansioso, que eu ficar acelerado, acelerada, é preciso parar e se conectar consigo mesmo. Fixar no momento em que está. Focar, como a lanterninha lá. Você tem que focar no quarto escuro o que você está fazendo. Focar no agora e deixar a ansiedade passar. Aí você começa a trabalhar a ansiedade, porque você começou a pensar por que eu fiquei ansioso? O que é essa ansiedade? Como que eu estou sentindo essa ansiedade? E Joana de Ângeles, ainda no mesmo livro, sobre o silêncio interior, ela nos coloca que esse estado psicológico de transferência e projeção da sombra da personalidade imatura é fruto da balbúrdia dos interesses mesquinhos e múltiplos aos quais se aferra, desajustando-se diante da ordem, da natureza e da vida. Em minhas reflexões, eu percebo que para atingir esses instrumentos interiores, que possam trazer harmonia em relação a mim mesma, ao próximo e ao cosmo, como Joana muito fala, é necessário nós termos disciplina, resignação, fé, vontade e muita paciência conosco mesmo. É mais fácil a gente se adaptar às conquistas exteriores e, com isso, abandonar os propósitos e encontrar a paz e buscar o silêncio interior. Então, porque as coisas exteriores nos chamam, nos atraem mais ainda. Então, a gente procura muitas vezes estar vivendo o exterior, porque o interior dá mais trabalho para a gente. Temos que entrar em silêncio conosco mesmo. A falta dos instrumentos interiores é que nos leva ao desânimo, impedindo os nossos primeiros passos. Nos leva muitas vezes, então, a essa ansiedade, a depressão, tornando-se empecilhos ao autoconhecimento. Então, precisamos justamente estar preocupados e estar interessados em realmente conhecer o que passa em nossa intimidade. A violência, a agressividade são sombras que ainda falam muito alto no nosso interior.
No dia a dia, nós estamos com os pensamentos e ações voltados para as paixões, para os apegos egóicos, as fantasias que surgem, e daí deixamos de lado aquilo que é mais importante para nós. Mas o que fazer com todos esses pensamentos que surgem? Expulsá-los? Abafá-los? Fazer de conta que eles não existem? Eis aí a nossa grande dificuldade. Para conseguir fazer uma revisão, parece que a única maneira é nós fazermos uma viagem. Mas a viagem aqui que nós falamos não é a viagem para o exterior, conhecer outros países ou conhecer as terras brasileiras. É uma viagem para dentro de si. Mas como viajar para dentro de si? Domando a nossa mente irrequieta. É essa a proposta que Joana de Ângeles faz para nós. Ela diz ainda que é indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si, domando a mente irrequieta, que os orientais chamam o macaco louco que salta de galho em galho, e induzi-la à reflexão, ao autoconhecimento. Há quem tema a quietude, porquanto, ao dar-se esta, ocorre a liberação do ego e o ser se ilumina. Vejamos que bonita essa orientação dela. Então, nós temos que estar vigilantes com o macaco louco. Achei até engraçado a forma que ela colocou e uma forma muito lúdica para nós entender. Quando nós estamos aí saltando de galho em galho, com a nossa mente irrequieta, nós vamos ter dificuldades de penetrar a nossa intimidade, de conhecermos. Joana diz que os orientais, né, chamam para a mente irrequieta de macaco louco, esse que salta de galho em galho. Mas vamos então imaginar como que é isso em nossa intimidade. Então é preciso nós induzir a nossa mente para a reflexão, para o autoconhecimento. Simples assim? Parece simples, mas não é. Diz ainda Joana que todos somos escravos da nossa mente. O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que analisa, da percepção com que o abarca. Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio, ou seja, de conhecimento, e de luzes, com clareza, não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Mas como fazer isso? Não parece tão simples. É preciso se decidir em governar a nossa mente irrequieta, que está em nós e estamos o tempo todo em busca das coisas exteriores, que ainda falam muito, muito alto em nossos pensamentos e em nossas ações. Faz-nos lembrar o que Leon Denis nos chama a atenção sobre as três potências da alma, do querer, do saber e do amar. Nós precisamos querer alimentar essa vontade para nos auto-iluminar, para nós entrarmos em contato com esse silêncio interior. Saber, nós já sabemos que existe tudo que existe do ego, do self. Nós já também sabemos sobre o amor. Nós precisamos acolher os nossos sentimentos, respeitar essa criança interior que existe em nós. Em face das nossas condutas, falamos e produzimos a comunicação com o outro, e isso é tudo muito nobre, mas nós precisamos viver o silêncio mental. Quando nós nos conseguirmos o silêncio mental, as nossas ações serão muito mais grandiosas. Faz-nos recordar também da passagem do que conta o evangelista Marcos,
no capítulo 10, nos versículos 13 a 16, se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da parábola de Jesus, quando foi apresentado as crianças, que estavam retirando as crianças da presença de Jesus. E Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Podemos analisar a forma da a criança nos apresenta a imagem da inocência, da candura. A criança necessita de cuidados especiais e nós precisamos acolher com ternura maternal a criança que existe em nós, as nossas fraquezas, como também dar guarida às nossas virtudes, os crescimentos que já tivemos. Acolher com amor essa criança que está esquecida, mas está tão próxima de nós. Nós também podemos comparar o nosso ego com uma sacola. Desde a infância, nós vamos guardando tudo o que nos ensinaram, as coisas que nos cobraram, as coisas que nós não gostamos. Tudo vai para dentro dessa sacola. Isso tudo é o nosso ego, que hoje nós precisamos trabalhar. Imaginemos que essa sacola se começou a encher lá na infância e hoje nós já estamos numa certa idade. Como que está o transbordar dessa sacola? O que nós já colocamos dentro da nossa sacola? Faz-nos lembrar também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que Hahnemann, o pai da homeopatia, ele esclarece que o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito. Tem uma deformidade. Porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiras, miraculosas, que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei de progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Então vejamos que tudo aquilo que Joana falou, nós também encontramos aqui explicação nessa passagem, nessa bela passagem que fala sobre a cólera, de alguém que se preocupou com a vida humana, porque criou a homeopatia. E ele vem justamente nos esclarecer que o que é do espírito nós podemos transformar. Alguma dificuldade física tem os seus limites de transformação, de correção. Mas o nosso interior, nós temos todas as capacidades de poder melhorar, de poder crescer, evoluir. Allan Kardec também ainda em um livro, para aqueles que ainda não leram, não conhecem, o Livro dos Espíritos, ele é fabuloso porque ele tem 1019 perguntas e na questão 919, Allan Kardec perguntou para os espíritos também sobre o autoconhecimento. Qual o meio mais prático, qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então é esse trabalho que nós estamos sendo
convidados a fazer o autoconhecimento. E Allan Kardec ainda perguntou: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha que pergunta também inteligente. Como conseguir esse autoconhecimento? E o espírito de Santo Agostinho respondeu: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E Santo Agostinho aí faz uma explicação que é interessante a gente buscar lá e fazer esse estudo. E ainda afirma a nossa mentora Joana de Ângeles dizendo que o silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado de sua vida e a gravidade de sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Vejamos então que o amor é um instrumento que dilui o ódio. O caminho para ir de encontro do silêncio interior muitas vezes nos assusta. Muitas vezes a gente quer recuar, mas precisa alimentar essa vontade firme que cada um de nós tem a sua história, cada um de nós construiu os seus potenciais e tem muito a construir. Particularmente, contar uma experiência aqui, percorri um longo caminho, iniciando ao encontro da doutrina espírita, que trouxe a chave segura para abrir a porta de entrada para o autoconhecimento. Andando um pouco mais, abraço com sofrimentos os mais variados, surgiu o caminho da homeopatia, que abriu, que aí foi abrindo lentamente as gavetas do inconsciente. Os mais próximos da infância e, na sequência, os do eu mais profundo, fazendo observar o quanto a minha sacola estava cheia, aquele exemplo que demos da sacola. E continuando esta viagem, um outro caminho apareceu, a terapia psicológica, que é um caminho seguro para trabalhar o self, para se fazer as reflexões profundas da sombra que habita em nossa intimidade e trazê-las para a nossa consciência, para mexer nessa sacola recheada e cuidar da criança machucada que está dentro de nós, essa criança muitas vezes desorientada que existe em muitos de nós, que também pode ser a causa de muitas das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas depressões. Então é preciso ter uma vontade firme para tratar com carinho as nossas sombras, que apresentam as vicissitudes ou as nossas virtudes. Precisamos então compreender que todo esse conteúdo que nós trazemos nesta sacola, ele deve ser tratado com muito amor, com muito carinho. Por isso que comentamos anteriormente, não é impossível fazer isso, mas exige de cada um que assim se propõe um esforço muito grande. Primeiro, ter vontade de fazer, vontade de querer se conhecer, vontade de querer melhorar, vontade de melhorar a sua intimidade, de ser mais útil para si próprio e para o outro. Vejamos que com Jesus, com Kardec, com as mensagens do Evangelho, as mensagens que são trazidas pelos benfeitores amigos, com essa página maravilhosa de Joana, com Emmanuel, que Emmanuel traz muitas mensagens profundas sobre o autoconhecimento.
E nós escolhemos o que ele fala sobre a paciência, e ele diz assim que a paciência é o caminho. Então, para encerrarmos as nossas reflexões da noite, vamos recordar essa mensagem de Emmanuel que ele diz: paciência é passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. Quanto mais agitação no plano externo, mais impiedosa se faz a necessidade de calma no campo íntimo. Se nos propomos superar perturbações e obstáculos, evitemos choques destrutivos e doemos o melhor de nós, e doemos o melhor de nós aos programas de ação que nos propomos a realizar, exercitando entendimento e tolerância, conscientes de que para coibir quaisquer calamidades no terreno do espírito, a paciência é o preservativo ideal. Não te detenhas a lamentar problemas e crises. Se te engajaste na causa do bem, guarda-te em serviço constante e, usando a paciência e amor, certamente vencerás. Então vejamos que as dificuldades que surgem, os impedimentos, qualquer problema que surge em alguma coisa que nós temos programado, nós não podemos nos desesperar, nós temos que justamente pensar que tudo tem um objetivo. Por exemplo, esse estudo de hoje. Quem mais aproveitou isso tudo, tenho certeza que fui eu própria, porque fez pensar, fez buscar, pesquisar, compreender o que há algum tempo atrás era muito mais difícil de fazer, hoje já se encontra de uma maneira mais fácil, porque nós vamos buscando recurso e ajuda para a nossa transformação, para nós encontrarmos o silêncio interior, aquilo que está precisando de cuidado, de carinho, de atenção. Então, essas foram as nossas reflexões sobre o silêncio interior. Gostaríamos que todos pudessem buscar o autoconhecimento. Esperamos ter provocados todos vocês que possam se interessar com esse estudo, buscando entender as emoções, procurando ajuda quando sente necessidade, e que todos nós vamos encontrar uma orientação segura, um caminho para nós entrar em contato com esse nosso silêncio interior. Então, agora nós convidamos a todos para, unidos no mesmo pensamento, elevarmos o nosso pensamento a Jesus de gratidão. Amigo Jesus, nós te agradecemos por esses momentos, pela nossa vida, pela saúde que temos, pela oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita, entendermos as nossas limitações e te buscamos para que possas levar a todo o recanto, a todo o local onde haja dor, dificuldade, o seu amor possa se fazer presente, mestre amigo. Que os benfeitores amigos possam também atender aos nossos irmãos que já partiram desta vida, aqueles que partiram de uma forma natural, os irmãos que partiram através do suicídio, os irmãos que ainda não compreenderam o grande bem que faz o amor, o perdão, que eles possam ser envolvidos e amparados pelos nossos mentores e que possamos, ó Mestre amado, continuar a nossa jornada terrena sempre com o pensamento voltado ao bem, ao amor, à paz e à nossa iluminação interior. Fica conosco uma vez mais, que assim seja. Agradecemos a todos por estarem buscando conhecer a doutrina espírita e por acessarem o canal do SEMP. Nosso boa noite.